prestar atenção aqui. Onde nós estamos aqui? Na Praça Catarina, né? No passado foi a Chácara Catarina. Mas antes de a Chácara Catarina, o que é isso daqui? Alguém sabe dizer? Uma chácara que eles falam. Era uma chácara mesmo. Tudo aqui era cercado, tudo aqui era uma chácara. Então a gente vai passar pela estrada da chácara aí depois. Né? Quem morava Catarina? Tá? Ela morou aqui. Mas quem era o esposo da Catarina? Outro entrando no sentido lá, ó, tá vendo? Ó, João Duarte Figueira, as iniciais lá. Aí, a gente vai tentar, a gente vai só fazer crescida. Crescida na cidade. Cidade, então a cidade, né? Essa crescida a partir do dia do café. Pô, nós já acabamos de café? Não. Nós tínhamos aqui não é para comprar produtor de café. O café, na verdade, ele era produzido nas adjacências. Também chama de sereno para lá. Tá? Porque lá é o clima mais úmido e tal, né? Uma altitude. Então, o café é lá. Por que Cataguases cresce com o café? Porque, na verdade, o café era comercializado a partir daqui. E quem fazia esse comércio? O coronel João Duarte. E quem era ele? Até falou assim, ele herdou a fortuna que eles falam. Não, ele era português de nascimento, veio para o Brasil para trabalhar na construção da estrada de ferro, a estrada de ferro do Ultra Railway, que é que se passa aqui, e para ligar o Rio de Janeiro à nossa cidade. Agora, ligar o Rio de Janeiro para cá, qualquer coisa, não, tem que ter um motivo, né? As coisas só avançam, assim, o mundo, de uma forma geral, tiveram um interesse principalmente econômico. O que estava traindo para cá a ferrovia? Esse fluxo desse comércio de café. Então ele começa aí, vem para o Brasil, vai trabalhar na estrada de ferro, depois passa a ser comerciante. Então a fortuna dele começa com o comércio, até o momento que ele adquire, ele começa a fazer o comércio do café. Então ele vai comprar o café dos produtores daquela região lá, vai estocar o café aqui e vai revender esse café para o Rio de Janeiro, para exportação e outras coisas. Então, era chamado de atravessador, né? Então, quem faz esse negócio é o que mais lucra, não é? Não vai ter aquelas despesas todas de produção, nem dor de cabeça. Vai lá, compra, e depois o quê? Revende. Então, o lucro dessa venda que fez a fortuna dele, que cresceu muito, a ponto de tornar a maior fortuna do nosso município. Tá? E a quinta maior fortuna de Minas Gerais. Então, no período dele, o capital que ele foi adquirido foi fazendo que ele começasse a investir em outras coisas. Nós vimos muito isso na apostila, não foi? O excedente do café, o capital do café, começaram a investir em outras demandas, principalmente a industrialização. Então, o que ele faz? Ele criou o primeiro banco de Cataguases, que foi o Banco do Comércio, e o prédio não existe mais, e talvez ficaria naquela região onde é a Câmara Municipal hoje. O Banco de Cataguases, que fica logo ali na frente, ó, que durante muito tempo foi o Hotel Vilas, que hoje passou a ser uma agência bancária também, não é? E essa casa aqui tem uma estratégia. Aqui era o centro financeiro da cidade. E se o líder econômico morava aqui depois do líder político, aqui que o negócio acontecia, não é? E essa casa tem estratégia um pouquinho, ela está de frente da hora. Está na estação. Ali que o trem parava, ali que as pessoas chegavam e saíam da cidade. Então havia que ter um controle, né, uma prevenção, conservação de quem chegava e quem saía da cidade. Tá? E aqui tudo saia, tudo aqui, daqui praticamente tudo nosso negócio. Ali atrás tinha um armazém de açúcar, um armazém de café, jantar, toda a estrutura econômica dele, né? E mais tarde, lá, se não me engano, em 1911, ele assume a prefeitura, né, o time de agente executivo. Vai ficar até a morte de 1917. Aí Catarina, quem foi a Catarina? Foi a segunda esposa dele. Então, como que a história, pelo menos a história que a gente sabe, os dois se conhecem. Ele foi casado na primeira vez, não teve casamento ele não teve filho desse primeiro casamento. E o cara que fez, o artesão que veio colocar as pedras, que eu chamo as pedras daqui, embaixo no solar. Ele, italiano, né? Que era o pai da Catarina, os Ossos, que era pai da Catarina. E o Coreia já estava já estava, né, separado, aquela coisa toda, depois eu falo da Catarina, segundo a história, né?
Quando esse artesão volta para a Itália, o coronel volta com ele e lá conhece a Catarina, bem mais jovem do que ele. Se o coronel morreu ali na década de 20, a Catarina só morreu em 1960. Uma outra época praticamente, né? Então, por ela ter vivido muito aqui nessa chácara, que era uma chácara toda cercada, tá? Vocês podem ver que esse projeto aqui, mais ou menos simboliza o que foi a chácara no passado. Então, ela morava nesse solar, que a gente fala um solar, e aqui companhia de empregados, né, que ela tinha donos de companhia, e muitos animais, tá? Muitos animais. Então, a gente viu muito, é por isso que as pessoas têm a lembrança dessa chácara como a chácara da Dona Catarina. Então, uma mulher, assim, diziam assim, muito culta, muito antenada com as coisas que estavam acontecendo no Brasil e fora do Brasil, e recebia muita gente aqui para sarau. E tem que é sarau, né? Encontros, né? Literários, musicais, então sempre tinha imenso essa chácara durante o período dela. Aí falou assim, Gilmar, mas o cara enriqueceu tanto, né? Foi o maior futuro de Cataguases, aqui de Minas Gerais. Cadê a fortuna dele? O que nós começamos a estudar agora essa semana? O que nós começamos a estudar agora? A crise de 1929, não é? Essa crise de 29, o que ela fez? Assolou muito capitalismo, foi? Não foi um caso só específico nosso, não. Nem dos Estados Unidos, né? Foi o colapso do negócio, não foi? O epicentro da coisa lá. Espalhou no mundo capitalista todo. A última vez que estava fora foi a União Soviética, né? Que era outro contexto ali. E aqui em Cataguases pegou de cheio, né? Os capitalistas. O café foi o mais prejudicado, não foi? Porque o café era a base das nossas exportações. Inclusive mais ali embaixo, ó, onde a gente passa ali, onde tem aquela... Hoje é uma igreja, tem uma igreja universal, na hora de móveis, tem uma coisa ali, complexo ali de lojas, ali que o nosso café foi queimado. Então vamos estudar depois na postinha essa queima do café, que foi feita em vários locais do Brasil. Por quê? Era café demais, o Brasil era o maior produtor de café do mundo, exportava café para o mundo todo. Mas não tinha para quem vender, você podia dar café, que sobrar café, e ficar aqui entulhado. Qual que foi a saída? Queimar tudo, né? Nós vamos ligar os Estados Unidos estudar agora. De um lado, queimando, matando gado, matando, né, animais, queimando a plantação, e do outro lado, a fome. Por quê? Não tinha como se tirar daqui e levar para lá. Então, a crise de 29 assolou isso daí. Muda a economia, muda toda a questão internacional, tá? Mas, enfim, aí, voltando ao João Duarte, ele vai ser, que o capital dele vai crescer muito, então já ainda nesse começo aí, ele vai ser o sócio fundador e majoritário de algumas empresas que funcionam até os dias de hoje. Como, por exemplo, a Energisa. Hoje, qual que é o nome? A Energisa, no passado, você lembra o nome dela? Você não deve lembrar. É a Companhia Cataguases, Cataguases Leopoldina, né? O Fosse de Cataguases Leopoldina. Fundado em 1905, onde ele era um dos majoritários, tá? O que é hoje a Industrial, que foi a antiga fábrica de fiação de Cataguases, que é o prédio de Bahamas. Em 1905 ele foi sócio fundador. Tanto é que o prédio também é tombado, né? Aquela estrutura toda foi uma antiga fábrica. Até tem lá escrito lá em 1905. Aí em 1908, se não me engano, o Manuel Inácio Peixoto, que era outro imigrante português, vai adquirir a fábrica, né? E com a morte do Manuel Inácio Peixoto, os filhos herdam. Aí a fábrica vai chamar Irmãos Peixotos, né? O José, o João e o próprio Francisco, que é o mecenas de Cataguases. O que era o mecenas, gente? Não é que nós estudamos mecenas? Quem eram os mecenas? Mecenas. Lembra lá do Renascimento? Os mecenas investiu em arte, né? Investiu em cultura. Então eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham capital, e investiam capital em cultura, em arte, e o Chico Peixoto vai ser esses mecenas. Aí a partir daqui, que eu falei para vocês, é esse outro lado da história, do final do século XX, século XIX, o crescimento da cidade, a expansão da cidade em função do café, né? Aí daqui o poder político, a construção lá do Paço, que nós vimos, não foi? E várias construções que nós temos aí, vem da resto da cidade do João Duarte Ferreira, né? Foi o grande coronel da nossa cidade. Aí tem um outro coronel depois, tá? Só para gente situar um pouquinho, quando você segue aqui, todo mundo conhece lá a escola aqui do Marielle, né? Aí, em frente à escola, para a avenida que tem também o nome do Marielle, nós temos uma estátua em homenagem ao Guido.
Aí nós já falamos, ano passado que nós linkamos o Guido ao Napoleão, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica, né? Ele chegou em Cataguases nesse contexto aí. Foi um grande desbravador dessa região também. E, oficialmente, ele chegou em 1928, ordenando isso aqui, aldeando essa região. Morreu lá, acho que foi em 35 ou 37, se falta memória, na fazenda dele, né? Hoje é Guidoval, que na época era Guidoval. E o Guido, além dessa importância que ele teve lá para o governo de Dom João VI, veio para o Brasil, o governo de Pedro I, né, que depois ele vai fazer essa parte do aldeamento, a importância como indianista. Hoje não tem muita questão indianista sendo estudada, a questão da defesa dos povos nativos, a coisa toda, e o Guido foi um grande indianista. Né? Tanto é que quando ele morreu, os restos dele, né, que ele pediu que fosse enterrado junto aos índios. Tá? Foi enterrado no templo no cemitério, e hoje foi póstumo depois para o mausoléu que tem na Vila Guidoval, na estrada antiga, tá lá. Até muito abandonado, que eu acho que a grandiosidade da figura que foi Guido Marlier. Não só para nossa cidade, não, mas por todo esse interior de Minas, que ele fundou várias cidades, na verdade. Ele desceu fundando várias cidades a pedido do governo imperial. Só afastou desse trabalho dele já na regência, porque ele não concordava com os maus tratos que o governo na época estava dando em relação aos indígenas. Aí ele afastou da vida pública, tá? Mas é uma figura muito importante e que remete a toda a cidade e tem um monumento em homenagem à cidade. Essa residência Nazita aqui, os arquitetos que vieram para Cataguases vão ter meio que uma hierarquia. O mais importante, o mais famoso é o que é? Oscar Niemeyer. Na segunda escada a gente coloca o Francisco Bolonha, que é o arquiteto responsável por essa obra aqui, e a obra do Candário do Silvério, né? Que é a nossa escola irmã lá. Então, a arquitetura do Francisco Bolonha, esse painel aqui lá de fora, é a Pedro Nordestino da Mídia Medeiros, que é o mesmo artista que lá no Educandário do Silvério fez o painel Os Pássaros. Não tem aquele painel que você passa ali, aqueles pássaros brancos? Então, o mesmo autor. E dentro, na sala principal da Casa da Natura, tem lá o Rap de Helena de Troia, que é do Macier, que é o mesmo artista que fez lá a criação do Educandário do Silvério. Tá? O doutor Otório, que era o marido do mais da Nanita, foi quem construiu essa casa. Ele que ajudou na construção do Educandário do Silvério também. Foi um médico, tá? Eu nasci pelas mãos dele, que é da minha geração, praticamente quase tudo assim, com o doutor Otório. Eles fizeram essa casa imensa. Não sei se vocês já chegaram aí lá dentro. Eles imaginavam que iam ter muitos filhos. E, no entanto, não tiveram nenhum. Tá? O doutor Antônio morreu, a Nancy teve o segundo casamento, né, que também teve filho com o Cainu. Essa casa aqui, eu tenho até uma questão muito sentimental, cara, que eu era tanto amigo da Nancita, quanto o Cainu, que era o segundo esposo. Eu tenho 2 quadros dela na minha casa. Um a própria Nancita me deu, é um quadro muito grande, até que é o outro, aí está do outro florestal, e o outro é um quadro menor, que depois que ela morreu, o Cainu me deu também, tá? Então eu frequentei muito essa casa, tinha muito sarau aqui, tinha muito encontro, é muito legal. E quando a casa era montada, os móveis também, tinha muito móvel terreiro, tinha obras de arte, escultores famosos, como o Jorge, então muita coisa, certo? Aí falando sobre escolas, a primeira escola, Luiz, foi fundada em Cataguases, ela não existe mais. E foi o Colégio São Diniz, que era um internato para mulheres, que ficava lá no bairro São Diniz mesmo. Lembra que eu falei que teve estudo de febre amarela? Assolou e matou professores e alunos daquela escola. Então a escola teve que fechar. A própria diretora morreu, tá? Então a escola teve que fechar. Aí depois foi aberto o Colégio Cataguases, que estava ligado ao Branco e Vitória. Foi fundado em 1911, que era uma escola protestante. Aí, com o pedido dos padres, né, dos da época, quando a irmã Cordeiro chegou pelo finalzinho de 1911, veio o pedido para fundar um colégio católico. Aí, em 1912, foi fundado o nosso colégio, o Carlos. E aí, um ano depois, foi fundada uma escola pública
de excelente qualidade, que foi o Coronel Vieira. Tá? Nós temos três ali. Aí quando a gente fala Coronel Vieira, hein, Matheus? Coronel Vieira foi importante, por quê? Ele quem emancipou nossa cidade. Ele que fez Cataguá se tornasse uma cidade independente. Ele era filho do Major Vieira. O Major Vieira tinha recebido lá, já do governo imperial em 1942, a Sesmaria. O que é uma Sesmaria? O que era uma Sesmaria? É um lote de terra, né? Para cultivo. Ele fundou lá a Fazenda da Glória, lá, que tem até hoje a imagem do Santa Glória, que por essa fazenda não existe mais. Aquela região lá foi uma grande produtora de café. O filho dele, como é que mais estava ser o coronel para o Coronel Vieira, ele também foi agente executivo de Cataguases. E foi durante a gestão dele que Cataguases perdeu o nome de Cataguases. Aí, por que o nome de Cataguases? Porque aonde ele nasceu, em Queluz, Minas, tinha um riacho, né? Cujo nome era Cataguases, né? Que é um nome indígena, tá? E a partir dali ele resolveu dar o nome a esse município, que até então era Santa Rita da Pataca, aí passou para a Vila de Cataguases, mais tarde Cataguases. Em 77, oficialmente, a nossa cidade se torna Cataguases, tá certo? E o Coronel Vieira, que também, né, no contexto lá, quando eles moravam lá, ele fundou a Fazenda Rochedo, a construção dele, de 1880, o que existe hoje, a sede da fazenda, ela é maravilhosa. Tá? É uma fazenda mesmo muito bem preservada, muito bem cuidada, que conta também uma outra parte da história. A história nossa lá no século XIX, antes ali dessa questão do urbano, a história do café, da escravidão, né, desse trabalho escravo, dos colonos italianos que virão depois, gradativamente, para substituir a mão de obra escrava. Nós temos muito descendentes de italianos aqui dentro. Temos colônias aqui. Então, está nesse processo também da nossa construção. Tá? Então, vamos entrar passar agora pelo Coronel Vieira. Agora é a segunda obra de imagem da cidade. Em 1947, o colégio que chegou a ser elite educacional dos melhores Brasil da época, tá? E dentro desse colégio tinha uma obra do maior bibliotecário do Brasil todo esse tempo, que foi o Ordinário. A obra que tinha dentro do salão principal do colégio foi o quadro Tiradentes. O original hoje fica no Memorial da América Latina, São Paulo, no Memorial. O que nós temos lá agora é uma réplica desse painel. Então, o colégio, ele também faz parte do circuito modernista, mesmo porque é uma obra de Niemeyer, tá? Já tem todo um contexto, e gerações e gerações estudaram lá. Inclusive, olha, ele era internado para homens, enquanto o Colégio Carlos Catarina era internado para mulheres. Uma vez eu recebi um casal que estava fazendo 50 anos de casamento. Eles estavam retornando a Cataguases com os filhos, netos, porque eles nem moravam na cidade. Eles se conheceram aqui. Ela era interna no Colégio Carlos e ele era interno no Colégio Cataguases. Aí todo domingo, os meninos com os professores iam passear aqui na praça e saiu as meninas passeando na praça. Então eles conheceram, eles conversaram. Eles trocaram um olhar. Casal. E ali começou o romance dele, eles se formaram, se encontraram, casaram e vieram comemorar os 50 anos de casamento deles aqui na cidade, onde tudo começou, tá? Estou ligado isso daí. Na realidade dessa avenida, muita gente pergunta o que é aquele portal, olhando assim, não vê significado nenhum. Mas essa obra, essa escultura, que é do Adolfo de Castro, né? Que trabalha com metal, tem um simbolismo. O que é aquele repórter importante dizer? Porque a partir de Cataguases, o Humberto Paulo abriu as portas para essa tecnologia. E ele também foi tá? Então foi colocado em 2020, né? E tem toda essa simbologia também para retratar essa história e uma homenagem ao Humberto Mauro.
que foram os pioneiros do cinema brasileiro. Ok?